Olá, testando aqui o início da live. Dentro de uns 3 minutinhos a gente começa. Hoje com o Dr. Rodrigo Caltabiano, médico clínico e antroposófico. O pessoal já está chegando, sejam bem-vindos. Sandra, Clélia, Gil. Ai, Gil, que a nossa Kombi tá parada, né? Circulina tá aqui na garagem. Amanhã a gente vai fazer um vídeo nela. Por favor, me digam se o áudio tá ok, se vocês conseguem me escutar, se tá legal por aí. Senão eu já faço algum ajuste. E eu também tenho que buscar o Dr. Rodrigo aqui para convidá-lo. Confesso que eu sou nova ainda nesse mundo digital. Tá legal, Simen, o áudio? Clélia também falou. Nossa, a Malvina está se recuperando na Bahia. Eu vi que a sua filha fez uma viagem para lá, ela ficou lá. Eita, depois a gente conversa sobre isso. A Gilca foi a minha grande inspiração para construir uma Kombi Home. Deixa eu buscar o Dr. Rodrigo Caltabiano aqui para a gente começar a live já já. Ah, Giovana, me diga aí se você e o Rodrigo já estão online. Eu recebi uma mensagem sua falando que sim, mas eu não consigo te achar aqui entre os espectadores. E foi a mesma coisa que aconteceu ontem quando eu estava buscando. Ah, Giovana, eu achei. Você vai ser pelo seu ou vai ser pelo doutor o Insta do doutor Rodrigo? Giovana, tudo certo por aqui? Aguardando Giovana Mota, que é a esposa do doutor Rodrigo. E como assim? Peraí. Rodrigo entrou. Deixa eu achar o Rodrigo aqui. Rodrigo Caltabiano adicionados. Ah, boa Agora tarde. estou aqui. Agora eu estou aqui. Bom, é a minha primeira live. Que É a minha chique! primeira live, É viu? muito O legal pessoal esse vai. negócio de compartilhar a tela, né? Muito legal. Hoje a gente conseguiu fazer com o WhatsApp com a minha mãe, que está lá no outro apartamento. Aí, para que ela já é idosa, então para conversar com ela tem que ficar meio longe dela, né? E funcionou Uhum. super legal, foi muito bom. Eu tô adorando essa nova tecnologia. Confesso que eu tinha uma certa preguiça digital, como eu costumo falar, Uhum. mas às vezes a situação da vida nos traz para esse lugar, né? Tô aprendendo várias coisas nesse mundo virtual. Então eu também. Até falei para Giovana, falei assim, me ajuda, que eu vou apertar um botão errado na hora, com medo, e vou Deu errar uma tudo escrita. certo. Hoje Tudo eu vi o certo. seu programa junto com a Beatriz, lá na Rádio Vivência Espírita. Adorei. Foi maravilhoso, parabéns pelo programa, foi muito bacana mesmo. Obrigado, obrigado. Vamos bater um papo aqui também. Vamos, vou pedir para você mesmo se apresentar, por favor. Legal. Então, eu não acompanhei muito bem quem que entrou aí, mas já tem algumas pessoas aí, né? Bem, Temos 10 pessoas juntas. 10 pessoas. Ah, tem um quadradinho lá em cima que fala, né? Isso. Tudo bom, pessoal? Muito prazer estar aqui conversando com vocês. Muito honrado com o convite, né, de estar aqui participando. Eu sou Rodrigo Caltabiano, eu sou médico, formado há 20 anos. Eu sou especialista em clínica médica e há 11 e agora 12 anos eu faço uma medicina que se chama medicina antroposófica. A medicina antroposófica já um pouco estranha, né? O nome é muito grande, então as pessoas sempre me perguntam, nossa, eu nunca ouvi, né? O que é medicina antroposófica, né?
A medicina antropológica, eu acho que fica mais fácil até falar um pouco da antroposofia, né? Isso, por favor. Inicialmente, né? Então, a antroposofia, ela é uma filosofia de vida, ela tem algumas características peculiares, então ela é uma filosofia cristã, ela é uma filosofia antropocêntrica, que significa que considera o homem como uma obra-prima de Deus, né? Ela é uma filosofia integrativa, né? Desde a sua concepção, né? Então, assim, ela Foi considera... quando, mais ou menos? Então, isso foi final do século XVIII, né? Na transição para o século XIX. Steiner, Steiner foi o filósofo que deu origem a todo esse movimento, né? Ele chamou a antroposofia de ciência espiritual justamente porque ele conseguiu conciliar o pensamento científico e os valores religiosos da época, filosóficos da época, né? Então, e o grande sofrimento dele, na verdade, foi que assim, no começo da vida ele tinha as vivências desde criança muito vivas na alma, mas na medida que ele foi para um grande centro para estudar, ele viu que a tribo da ciência era uma tribo, vamos dizer assim, que só pensava cientificamente, e a tribo da religião também não pensava. Assim, existe então essa dicotomia do pensamento, de modo que os religiosos eram de um lado e os cientistas de outro lado, e ele ficava no meio porque ele entendia muito bem das duas linguagens, né? Então, daí ele teve algumas dificuldades, ele foi, enfim, teve muitas dificuldades na história dele, e aí ele conseguiu, vamos dizer assim, fundar esse movimento chamado Movimento da Antroposofia, que tem então essa característica de pensar de modo científico, mas olhando para os fenômenos de uma forma, vamos dizer assim, religiosa, uma forma contemplativa. Então, como é que eu vou te falar assim, uma característica do pensamento seria tentar entender o que é que existe por trás de um processo, né? Atrás de uma planta, atrás de um mineral, atrás de uma doença, atrás de uma pessoa, que não é acessível aos meus cinco sentidos habituais, né? Então, assim, porque, por exemplo, um exemplo que eu dei lá na Bia, inclusive, né? Por que será, por exemplo, Gisele, que uma plantinha ela fica bem num lugar e no outro lugar ela não fica bem? É. Eu posso analisar cientificamente, né? Eu posso ficar cortando e olhando a substância e a água é a mesma, a luz é a mesma, então, mas ela de alguma forma existe alguma coisa por trás ali que ela fica bem num lugar, não fica bem no outro lugar, né? Os índios sabem muito bem disso, né? Sei que a gente É. focou sobre isso, né? Então, é esse estudo de olhar a planta cientificamente, sim, mas também não desprezar aquilo que eu não consigo enxergar, né? É um pouco de, sei lá, soberba, prepotência, sei lá, condenar, vamos dizer, algo que eu não compreendo à inexistência, entendeu? É. Então a gente começa a estudar um pouco sobre isso e tentar de alguma forma fazer com que isso ajude a gente na nossa vida, né? Essa é a antroposofia, né? E a Mas antroposofia, ela permeia vários setores, não só a medicina, não é? sim, claro, porque a antroposofia ela nasce como uma filosofia, né? E aí, e ela tem essa característica de olhar, então, para a planta, para a botânica, para os animais, a vida das pessoas, para a arquitetura, para a agricultura, para a educação, enfim, para manipulação de medicamentos, astrologia, Educação. cristologia, educação é sensacional, né? A gente sabe lá da pedagogia Waldorf, né? Quem conhece a pedagogia Waldorf sabe o que eu estou falando, né? É uma forma filosófica de compreender o processo pedagógico, né? Então, assim, é a mesma pedagogia, só que com um tempero diferente, né? A arquitetura também tem uma característica, a agricultura biodinâmica também tem toda uma característica, é a mesma agricultura, a terra é a mesma, né? Só que a gente consegue manipular um pouco, a gente, como antropósofos, né? Conseguimos manipular um pouquinho, fazer a coisa com um pouquinho mais de cuidado, num tempo diferente, com uma sequência diferente, que a gente consegue um efeito melhor, entendeu? Essa é a antroposofia. E na medicina antroposófica, ela tem essa característica, vamos dizer, essa doutrina, vamos dizer, da gente olhar para a pessoa não como um
um monte de pedacinhos. A medicina convencional ela é assim, né? Então você tem um neurologista, o oftalmologista, o cardiologista, o ortopedista, o dermatologista, que olha a pessoa aos pedacinhos. A antroposofia ela entende que isso não faz muito sentido, porque assim, como está tudo muito interligado, quer dizer, o processo digestivo está interferindo na saúde da pele, o sol que ela toma está interferindo na saúde dos ossos, o osso está interferindo no movimento, o movimento no pensamento e aquela coisa. Então a gente tem que entender o ser humano como algo inteiro. Eu acho que essa é a grande diferença da prática médica, que é ampliada pela antroposofia, né? Não é uma especialidade, porque eu não vou olhar a pessoa num pedaço, eu vou olhar a pessoa sempre inteira. Na verdade, a pessoa, é legal assim, a pessoa, na verdade, é que ela é o passo da vida dela. Né? Então, por isso que a gente precisa, quando a gente conversa, para quem nunca participou, foi numa consulta antroposófica, a gente começa assim, entendendo assim, por que, que a Gisele chama Gisele? O que, que a sua mãe queria com essa ideia? A primeira profetização da sua vida, né? E você certamente é aquilo que a sua mãe um dia profetizou, sabe? Então, onde que você nasceu? Você é a primeira filha, você é a primeira mulher. Então, tudo isso interfere nos valores que você recebeu, quer dizer, tudo isso interfere na sua saúde, na sua missão de vida e na sua doença, né? Então, assim, então você hoje, quando você senta na mesa do consultório, você tá trazendo para mim toda uma história de vida que está culminando com uma doença no momento que você está ali no encontro comigo. A gente não chama a consulta antroposófica de consulta, porque chamar de consulta parte do princípio que você não sabe nada e eu, doutor bonitão, sei tudo, entendeu? Mas não, na verdade existe essa, vamos dizer, essa, não vou chamar de humildade, mas não, é que eu não estou encontrando outro termo. De eu aprender o que você é naquela hora ali, entendeu? Então eu vou sentar ali e nós vamos tentar fazer um processo meio que autodidata e compreender o que está acontecendo com você usando aquelas ferramentas que eu aprendi. Então, Posso falar, eu já passei em consulta com o Dr. Rodrigo e é muito interessante. Na verdade, o meu conhecimento de antroposofia começou com a Delcimar Cunha, que eu fiz o aconselhamento biográfico, depois eu passei em consulta com você. E isso que você está falando desse encontro de duas pessoas, um que tem o conhecimento médico e outro que vai trazer a sua história de vida, é algo muito rico, né? Porque a gente revisita a nossa história com outro olhar, com outro filtro bem mais amplo, um olhar maduro, atual para a sua história, e a gente começa a entender diversos processos, né? Físicos, emocionais, mentais, profissionais, escolhas de vida. E é emocionante. Eu lembro que na minha consulta eu me emocionei, você também se emocionou, hoje você se emocionou lá com a Beatriz também. Então, parece que muitas vezes a gente tem uma couraça para não entrar nesse lugar, né? Nesse campo da emoção. E daí, de repente, você tem que baixar a guarda, que é algo que eu estou sentindo muito, da experiência de ontem, a aula online. Depois eu senti muito isso. As pessoas puderam baixar a guarda um pouquinho e falar o que realmente estão sentindo. Agora a emoção está vindo da pele, a flor da pele, não tem mais como esconder, está transbordando, né? E a gente entender que esse lado emocional até da consulta também é um processo de transformação e cura. Né? Por si só já é uma terapia, né? Verdade. Então, e aí para poder fazer esse fechamento, né? Para quem não sabe também, os medicamentos que a gente usa também são medicamentos que são cultivados e fabricados e manipulados de acordo com a filosofia antroposófica. Então, uma consulta antroposófica passa a ser, vamos dizer assim, um processo final, vamos dizer, a ponta do iceberg, todo um olhar de os medicamentos, enfim. E a pessoa tem, na verdade, e assim, e não é porque a Gisele, né, que você falou agora, que você falou que é legal, que é emocionante e tal, que ela é toda gostosinha. Entendeu? Porque, às vezes, a gente precisa encorajar o paciente a falar, meu irmão, acho que está na hora de você sair desse estado de vítima e assumir agora e tirar essa espada e você começar a agir com um pouco mais de coragem. Quer dizer, não é muito gostoso de ouvir isso, mas como médico, às vezes eu preciso encorajar, como se fosse uma injeção, entendeu? Que é dolorido, mas que às vezes é muito necessária para poder tirar a pessoa vamos dizer, daquela situação que a Giovana ela chama no processo de coaching,
como zona de conforto, né? E aí ela fica adoecendo por causa da zona de conforto e não sai dali. Aí tem que fazer algum processo, às vezes medicamentoso, às vezes com umas perguntinhas maldosas, entre aspas, para poder Aquelas sair daquele lugar. cutucadas. Para sair daquele lugar. É muito interessante isso mesmo. E essa palavra coragem, de agir com o coração, né? Nossa, é muito legal. É muito legal mesmo, porque a gente está acostumado com esse lugar comum. Meu conhecido pode ser não o melhor para mim, mas é o que eu conheço. E daí, de repente, vem algo novo, desconhecido, que gera esse medo todo que a gente está vivendo também. E da onde a gente tirar a coragem diante desse medo para perceber o que a gente está pensando, sentindo e agir com o coração, com coragem, né? Sim. Nesse momento é o grande convite que eu, como antropólogo, percebo, né? A, eu falei isso lá na Bia hoje de manhã. Eu acho que a gente está sendo mais vítima do medo do que do coronavírus. E aqui eu quero reforçar o seguinte: eu não estou absolutamente falando que esse vírus não é ninguém, que não é nada, que é uma porcaria, que não estou falando isso. Eu estou falando é que o medo é que a gente não tem a dimensão, a sabedoria, da gente entender o tamanho do medo que nós temos, entende? Né? E aí essas cenas que a gente vê aí de pessoal saindo de presídio, do pessoal brigando na rua por causa de álcool gel, se estapeando por causa de arroz no supermercado, quer dizer, não tem o menor cabimento, né? Você vê que é uma coisa que mostra o desespero que as pessoas estão, né? É Meio uma que reação animal, instintiva, né? totalmente, Sobrevivência. totalmente, né? Hoje eu fiz uma comparação lá com a doença para falar agora. Posso ter um momento de falar do corona? Vamos lá, você que É, manda. então. Eu vejo, hoje eu estava até escrevendo, porque tem tanta gente me perguntando, e as pessoas me perguntam coisas justamente por saberem que eu tenho algumas opiniões, às vezes diferentes, às vezes a mais, né? Que elas estão me perguntando, e eu estava até sentado agora há pouco escrevendo algumas coisas que talvez eu depois envie isso para as pessoas. O que a gente precisa entender é o seguinte: se a gente for comparar, fazer um pensamento, assim, até metafórico até, de um processo de doença. Vamos pensar qualquer doença, uma dor de garganta, vai. A gente fala, todo mundo teve uma dor de garganta na vida, né? E pensar de forma, vamos dizer, convencional, científica, cartesiana, o que a gente identifica que é óbvio, que é sensível, que é evidente, né? Essa é a medicina que a gente pratica hoje em dia, a medicina científica, que é a medicina baseada em evidências. Então, o que é evidente numa dor de garganta? Que aquela garganta, que aquela amígdala está cheia de streptococcus, por exemplo. Então, o que é evidente que eu faço? É que eu mato aquela bactéria. Então, a pessoa vai lá, o médico olha a garganta, opa, você tem uma bactéria na garganta, então bora matar essa bactéria. Toma antibiótico, tira a bactéria e melhora a garganta. Essa pessoa, 3 meses depois, ela volta no consultório falando o seguinte: eu não paro de ter dor de garganta. Uhum. Entendeu? Então, na verdade, o que eu fiz, na verdade, foi só resolver, de acordo com a antroposofia, a última manifestação da dor de garganta, que é quando ela chega no pronto-socorro com uma febre, né? Então, isso alivia, claro que alivia, é uma medida de pronto-socorro, de pronto atendimento, ok, alivia. Mas, obviamente, não é a única coisa a ser feita, né? Então, a antroposofia ela faz esse convite a gente olhar para esse processo e entender o porquê. E assim, lógico que existe, por exemplo, vamos pensar agora de uma outra forma, né? Se a gente for pensar, Gisele, e a audiência, olha, tem 15 pessoas já. É. Se a gente for olhar, por exemplo, para conversar com o pessoal da psicossomática, o pessoal da bioenergética e tudo mais, a conclusão que eles chegam é que assim, bom, se a garganta está inflamada e está com dor, significa que possivelmente essa pessoa está precisando falar alguma coisa, e aí dentro dela ela mesma se bloqueia. Então, é a psicossomática simples, assim. Eu não sou da área da psicossomática, assim, de formação, mas nessa área eu sou um curioso, gosto e vejo algumas coisas, né? Então, assim, é fácil de entender. Realmente, as pessoas referem isso, que ela está com um problema de relacionamento, ela quer se divorciar, não consegue,
ela precisa falar uma verdade para um filho e não consegue. Ela consegue, o filho ficou desempregado, vai para a casa da mãe, e ela não aguenta o filho lá dentro de casa, ela precisa falar e não consegue. Então, enfim, e ela fica com uma dor de garganta. Né? Aí, quer dizer, eu tenho, num exemplo bastante simples, eu tenho uma mesma doença que eu olho de pontos de vista muito diferentes. E um não é melhor do que o outro. Eles são complementares, entende? Então, e é isso que eu vejo num processo de doença. Quer dizer, existe uma causa, desde a causa espiritual, que é aquela causa da dúvida, da falta de coragem de falar a verdade, de expor a sua opinião, mas a bactéria também existe na garganta, entendeu? E talvez seja realmente muito necessário a pessoa tomar um antibiótico. Então, a gente não pode, como diz a antiga lenda lá do hinduísmo, lá dos yogis, né, dos mestres rishis. Você gosta muito dessa área, aliás, estou precisando, viu, Gisele? Hoje, em 4 da tarde. Me cuidar. Tá bom. Olhar esse elefante em volta dele. Né? Existe uma história, que fala, uma lenda antiga que fala que pessoas olham o elefante apalpando o elefante. Quer dizer, um pega no rabinho, outro pega na tromba, outro abraça a perna, outro só sente a barriga aqui em cima. Quer dizer, cada um enxerga o elefante com um olhar em cano de espingarda e acha que aquilo é a verdade. Entendeu? E o elefante, na verdade, é um ser único, perfeito, extraordinário, e que cada um enxerga com uma parte. Quer dizer, eu acabei de fazer esse mesmo raciocínio olhando a dor de garganta. Quer dizer, e aí na medicina antroposófica a ideia é essa, é tentar entender o que existe através dessa percepção. A antroposofia, ela parte da observação do fato. Então, existe a bactéria? Existe a bactéria. Mas aí a conduta não pode ser tão simplória de mata a bactéria, uma vez que aí, quando eu me aprofundo na infecção de garganta, estudando a infecção de garganta, Gisele, eu vejo o seguinte: ok, mas se a pessoa que não está com dor de garganta, a gente faz um swab da garganta, ela também tem streptococcus na garganta, o que faz essa pessoa ter a doença e a outra pessoa não ter a doença? Né? Então a questão não é uma questão de matar a bactéria, uma vez que ela sempre está ali na garganta. Então eu preciso entender que a infecção, ela é, portanto, uma manifestação de defesa. Então, assim, a bactéria, ela está no saudável, ela está no lugar dela. E no doente, ela passou dos limites, vamos dizer. Está entendendo? Ela passou dos limites. Então, o que eu tenho que perguntar para essa pessoa é qual o limite dela. Por que a defesa imunológica dela está fraca? Por que ela está estressada? Ela está sem dormir? Ela está fazendo um regime para emagrecer? Ela está sem tomar sol? Ela está estressada? Entendeu? Então, esse é o meio termo. Quer dizer, tem a bactéria? Tem, pode cá. No meio, ela está com a defesa enfraquecida. No outro nível, ela está com o filho dela lá e ela não consegue falar a verdade para o filho dela. Entendeu? Então, tem muitas coisas. Então, aí faz a pessoa se desorganizar e está acessível essa entrada de bactérias. E é esse o ponto que eu queria falar hoje para vocês aí, 18 pessoas, meu Deus, 18 pessoas, falar para vocês que isso é a infecção. Isso é a infecção. Só um segundo. Fique à vontade. E eu acho que em cada momento desse tem uma estratégia melhor para a gente usar. Eu fiz uma relação aqui, por exemplo, com a nossa experiência com paciente oncológico, né? E daí, às vezes, a pessoa quer muito, por exemplo, aprender a meditar, e que a meditação ela é ótima, mas no primeiro momento, quando a pessoa está muito fragilizada ou está com muita dor, a gente usa isso em fisioterapia também. Primeiro tira a dor, porque quando é algo que está atormentando muito a pessoa, você tem que primeiro aliviar aquele sintoma, mas você não vai ficar só nisso. Mas aliviou o sintoma, abaixa um pouquinho aquela poeira, ela começa a ficar num estado mais tranquilo para você conseguir ir aos poucos aprofundando e levando para essas outras camadas, né? Então, primeiro a gente trata o sintoma, mas a gente não vai ficar só aí, a gente vai convidar essa pessoa que por acaso está com sintoma a revisitar os outros campos da vida dela. E daí ela decide até onde ela quer ir também nessa transformação, nesse processo todo de reelaboração de si mesmo, né? Justamente, justamente. Hoje eu estava fazendo uma comparação aqui que a gente precisa Seu olhar áudio sempre... ficou baixo para mim. Será que está normal para vocês? Será que é aqui? Alô? Alô? Deu certo? Alô? Alô? Bem, tá
mais baixo para mim, mas está dando para escutar. Beatriz, você que acabou de entrar aí e deu um oi, fala se está legal o A minha áudio, por favor. Você está produção, conseguindo escutar? produção, produção, ela não está me ouvindo bem. O que Tá acontece? ótimo. A Gabi falou que tá ótimo. Vamos que vamos. Ah, é? Então tá bom. É, Eu vou mexer no então meu celular só um pouquinho. eu estava fazendo uma comparação hoje que eu acho que fica fácil para todo mundo entender, né? Por exemplo, vamos pensar que a sua casa está cheia de mosquito, certo? A gente sabe que mosquito traz sujeira, infecções e tal, né? Rato e essas coisas. A pergunta é, será que o mosquito e os ratos são a causa da sujeira, simples assim? Ou será que de repente eles já estão lá porque a casa já estava suja? Compreendeu? É. Então, tá entendendo? Então, assim, é assim que a gente entende o problema da infecção. A infecção, ela é a causa de muitos problemas, claro que sim. Mas a questão é, será que essa casa, nosso organismo, também já não estava desorganizado, né? Que nem a gente falou da dor de garganta aqui, né? Então, eu acho que a gente, como a gente tem essa visão tanto alopática, antroposófica e espiritual da maioria dos problemas, né? A gente precisa entender que a gente tem muitas coisas para fazer, mas o mais importante é a gente não perder o senso de priorização, certo? É claro que a fé é muito importante, que o reiki é muito importante, que a meditação, como você mesma disse, é muito importante e tal. Mas na hora que a gente tem um vírus que está circulando aí e o pessoal está na fila, com uma fila de 12 pessoas no supermercado, não é de meditação que essas pessoas estão precisando, essas pessoas precisam, entendeu? Elas precisam sair dali, né? Então, num incêndio, por exemplo, não é na hora que a casa está pegando fogo que o bombeiro vai fazer um processo, vai desenhar na lousa para a criança, falar que ela tem que desligar o ferro de passar roupa. Não é esse horário. Da mesma forma que numa crise hipertensiva, por exemplo, que a pessoa chega com 22 por 15 lá no pronto-socorro, não é essa hora que eu vou falar do salzinho da salada. Entendeu? Então eu tenho que ter o bom senso da gente colocar. Quer dizer, eu acho que tanto os alopatas, cientistas, quanto o pessoal da área integrativa, o pessoal das religiões e tal, a gente tem que entender que tem um momento que é correto para todo mundo. Como no campo de futebol, tem um momento que é do centroavante e um momento que é do zagueiro. E está todo mundo no mesmo time. Isso que é a grande filosofia que a gente tem que harmonizar essas pessoas dentro do raciocínio integrativo, né? Então, hoje, a pessoa que está cansada com falta de ar por causa de uma infecção comprovada de coronavírus, ela tem que ser entubada, entendeu? Ela não tem que ficar fazendo de fósforo com nicotiana, não é o momento, não vai dar certo, né? Agora, depois eu vou usar essas coisas, depois eu vou trazer. Então primeiro eu tenho que apagar o fogo, primeiro eu tenho que abaixar a pressão, primeiro eu tenho que tirar os ratos de casa, fazer uma faxina em casa, para depois eu começar a partir para um processo de educação. Aí eu vou educar a criança, como que ela faz para evitar incêndio, aí que eu vou orientar o meu paciente que ele precisa meditar, que ele precisa cortar o salzinho da salada, e isso num outro momento. Que é igualmente importante para que a gente não tenha novas crises. Então hoje eu vejo a humanidade, hoje, como um organismo com febre. Então, entendeu? Então, assim, a primeira coisa que eu preciso fazer no momento em que o corpo está num processo dissolvente é preservar a vida dessa pessoa. Primeiro a vida, depois a função, depois a estética. Essa é uma máxima que a gente usa em medicina. Primeiro a vida, depois a função, depois a estética. Quer dizer, a vida está salva, mas esse órgão aqui está podre, entendeu? O pé vai cair. Adianta eu poupar o órgão? Não, eu vou sacrificar a vida por causa de um órgão. Então arranco o órgão e deixo a vida. E a estética é a mesma coisa. Primeiro eu sacrifico a beleza para poder ter função. Tem função, eu olho para a estética. Enfim, essas são coisas que a gente faz em medicina. Então, no momento em que tem um coronavírus que está aí, está matando gente, entendeu? Então eu tenho que fazer esse isolamento. Pessoal, a gente não tem condições é o processo de achatar a curva, né? A gente não tem condições de não adoecer. Infelizmente, a epidemiologia está falando isso para a gente. A gente não tem condições de não adoecer. Todos nós vamos ficar doentes, uns mais, outros menos, né? A maioria sobrevive e uma minoria, infelizmente, desencarna, né? Mas a questão é que a gente precisa entender
que a humanidade está doente e eu preciso primeiro preservar a integridade. Então, primeira função é a vida. Eu preciso fazer a galera sobreviver primeiro, entendeu? E aí, assim, na medida que as pessoas estão em casa, ok, agora elas estão blindadas e agora eu consigo fazer um processo. Agora entra a gente aqui, falando na live, a Gisele fazendo uma meditação, entendeu? Eu falando para você fazer um jejum intermitente, para você fazer uma meditação antroposófica, você fazer uma obra de arte, você se dedicar a jogar um videogame com seu filho, fazer uma leitura, ler um evangelho com a esposa, enfim, essas coisas que você, na verdade, há muito tempo, você não tem essa disponibilidade, agora tem, entendeu? Então são coisas que a gente, tanto na doença, Gisele, quanto hoje nessa pandemia, a gente está vendo que existem coisas positivas, porque da mesma forma que numa doença eu consigo eliminar o que está podre, o que está ruim, a proteína estranha, e matar pela febre células cancerosas, eliminar esse monte de coisa por uma diarreia, um vômito, um pus, um catarro, etc., a gente também percebe que, dando espaço ao crescimento de células jovens, isso é muito bom, né? A gente também percebe que, nesse momento, as pessoas estão tendo que ficar em casa, mas as mães estão em casa, né? Os pais estão brincando com os filhos, entendeu? Então, assim, a família está junta, a gente está tendo que rever valores, né? O que é realmente importante para mim? Passear no shopping ou ir no mercado para poder comprar minha comida? Entendeu? Então, é um convite, eu acho, os religiosos acham que, e eu também acho que isso também é algo que é providencial, da gente perceber, a gente se voltar mais às questões mais essenciais da vida, que é a família, o respeito, dormir, esse sentimento de autopreservação, cuidar do próximo, Gisele. Cuidar do próximo, sabe? A gente revê uma coisa que, agora eu vou falar até em tom de desabafo, que se me permitir. Infelizmente a população, ela dá muita audiência às desgraças da vida. A gente vê isso pelos programas de televisão. Isso, hein? Tem uma explicação. Minha mãe chama essa turma de urubulinos. Parece que dá mais ibope a desgraça. Mas na antroposofia tem alguma explicação por que disso? Eu tinha uma vez pensado sobre isso. Ou a gente pode depois também. Eu vou lembrar o que eu pensei. Isso talvez seja um tema legal para uma próxima, sei lá, talvez porque a gente tem uma educação religiosa, tal, que a gente tem que ser boazinha para parecer o príncipe encantado, comer direitinho para poder ficar com um corpo bom, estudar bonitinho para você ser alguém na vida, e essa coisa que é conto de fada, meio alegórica, não se realiza na vida, entendeu? E aí o que acontece? Daí, assim, as pessoas acabam buscando esse tipo de argumento interno para provar que, olha, não sou eu que sou incompetente, não sou eu que não estudei, é o mundo que é ruim. Entendeu? A Giovana fala da autorresponsabilidade, né? Então, assim, é uma espécie de uma justificativa. Então, isso fica reforçando esse sentimento de injustiça do mundo. Então, as pessoas ficam justificando, encontrando as justificativas que ela quer encontrar dentro dela, para poder entender por que ela não é o sucesso que ela tinha que ser, por que ela não é rica como deveria ser, por que ela não é bonita e gostosa, ou bonito e gostoso, como ele queria que fosse, etc. Né? Então, elas ficam procurando isso na mídia. Isso não é só na mídia. Né? A mídia que... como é que eu vou criticar? Né? Você tem mídias e mídias. Né? Então, a mídia de massa que precisa pagar suas contas, né? Ela fica colocando na internet, na televisão, aquilo que dá audiência. Né? Então, assim, se as pessoas estão a fim de ver desgraça, ela coloca a desgraça e paga a conta. Entendeu? Agora, isso faz, inclusive, vou voltar aqui no meu desabafo, né? Isso faz com que as pessoas tenham uma postura com a medicina, com o profissional de saúde, também negativa. Né? Porque, assim, vocês sabiam, 17 pessoas, vocês sabiam que quando um médico acerta, o cliente conta esse sucesso, em média, para uma pessoa. Quando esse médico erra, essa mesma pessoa conta esse erro
para 17 pessoas, entendeu? Sabe assim, porque, de novo, talvez, seja aquele sentimento de injustiça crônica das pessoas, que elas ficam, então, tá vendo? O cara tá lá, o cara tá andando de carro 2.0, entendeu? O cara tá lá com relógio de marca e fazendo besteira para todo mundo e tá ganhando dinheiro, a injustiça, por isso que eu sou assim, entendeu? E aí isso tá na mídia. E assim, aí eu me pergunto assim, bom, não estou falando, obviamente, que todo médico é santo, cara, claro que não, né? Você tem gente fazendo besteiras com abuso de, enfim, uns bandidos, que a gente sabe, lá, você tem lá, tinha os mais famosos agora, é o tal do doutor Bumbum, é isso? Tinha o doutor Bumbum que fez plástica, o cara que abusava das mulheres lá de fazendo inseminação artificial, enfim, tem os monstros, tem, e que não é só na medicina, entendeu? Lá em Não, Brasília tá eu cheio, acho que é né? do ser humano isso, né? Não é Então, não pertencente é a uma categoria, a a uma classe profissão. nenhuma. Mas eu pergunto, tá, e os bons, onde é que eles estão? Né? Martin Luther King falava, mais me preocupa o silêncio dos bons do que o grito dos ruins. Entendeu? É. Então, assim, onde é que estão esses caras? Por que esses caras não estão dando audiência? A quantidade de ONGs que estão sendo formadas, que estão pegando os cachorrinhos de rua, por exemplo. Por que isso não está sendo noticiado? Né? Uhum. Então, assim, e quando é noticiado, fica naquele programa, entendeu? Que nem eu apareci uma vez na televisão, não sei se você lembra, programa do Carlos Abranches, do É. Vanguarda Comunidade, 7 horas da manhã, entendeu? Quer dizer, isso está lá na internet. 7 horas da manhã no domingo, claro que tem muita gente assistindo, claro, muita gente assistiu, eu sou muito grato. O Abrantes é uma personalidade sensacional, o cara é fora de série, né? Por isso que ele tem a fama que merece, né? Mas assim, mas na hora nobre, só passa desgraça. Liga na GNT pra você ver agora, eu aposto meu diploma que eles estão falando desgraça na televisão. Não, hoje eu Né? praticamente não liguei a televisão, eu fiquei só programando já Não a dá. Até minha rotina. Delcimar. Uma outra coisa que está acontecendo, hoje eu conversando com algumas amigas, alguns grupos, é que tentando tirar a população desse meio de desgraças, todo mundo compartilhou tudo, todo o seu conteúdo rico, gratuito para o mundo inteiro. Então, eu estou, às vezes, até já estressada com tanta de coisa legal que está acontecendo, de entrevista, de aula de yoga, de curso. A Casa do Saber abriu todos os cursos. Eu falei, meu Deus, não vou ter tempo para fazer todos os cursos que eu gostaria. A Nossa, gente então. achou que iria descansar nessa quarentena, mas não. Ontem eu trabalhei das 4 da manhã até as 10 da noite. Eu falei, nossa, porque esse mundo virtual tem disso também. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, Nossa, nem né? fala. Colocar o que a antroposofia fala muito bem dos ritmos, também Sim, se ajustar a esse novo ritmo que a gente está vivendo. nossa. Porque senão o mundo virtual sequestra a gente totalmente. Ou a televisão, ou qualquer outra coisa que você escolher. E daí, ao invés de passar o tempo com seu filho, com seu cachorro, com seu marido, você fica o tempo todo aqui online também, né? Pois é. Mas é bom para despertar, né? Os pais que ficam vendo televisão, o filho está largado no celular. Né? Se ele ficar 4 horas na televisão, o filho fica 4 horas no celular. Claro que ele vai perceber, cara, enquanto eu estou trabalhando, que o tempo está passando rápido, meu filho continua no celular 4 horas, entendeu? Então, isso enche mesmo. Isso é para despertar mesmo, né? Eu acho que se existe um ganho em tudo isso, eu acho que o ganho é esse. As famílias estão juntas, né? Os maridos estão perto das suas esposas, vice-versa. As crianças elas estão na presença. Ontem a gente jogou jogo de tabuleiro, que há muito tempo a gente não jogava aqui em casa, né? Os médicos, como eu falei, né? Estava desabafando há pouco tempo atrás. Os médicos eles têm agora a oportunidade de resgatar o prestígio que nunca deveria ter perdido, entendeu? Quer dizer, que a gente é a linha de frente, nós e a enfermagem, eu quero fazer justiça aqui. A enfermagem também, que os médicos sem a enfermagem, a gente não é ninguém, entendeu? A gente A gente é tem no o nosso cavaleiro grupo sem uma cavalo. fisioterapeuta que trabalha na UTI respiratória lá do Pio 12, a Carlinha. E Pensa. ontem eu falei com a Carlinha da fisiorrespiratória, de intensiva, ela falou que eles estão se preparando e tá uma loucura já. É, então, eu acho que é a chance, né? Hoje eu mandei um recadinho lá para as meninas que cuidam dos idosos lá de Guará, eu dou assistência a 3 casas de idosos lá em Guará. Falei, olha, piloto na reta, todo mundo é bom, Hum. entendeu? Agora é na curva que o piloto na chuva, né?
que é o piloto que aparece, entendeu? Então agora é a chance que a gente tem de arregaçar a manga, dar um passinho a mais, dormir uma horinha a menos, meditar um pouquinho mais, e arregaçar a manga e fazer o nosso trabalho. É isso que a gente precisa para a gente poder cuidar de quem precisa, porque é a nossa missão. Poxa, entendeu? É o nosso valor, é a nossa missão, é isso que a gente está aqui, é para isso que a gente encarnou, para isso que a gente nasceu, entendeu? E em nome também de resgatar esse prestígio que a gente deveria ter, né? Porque eu não sei qual outro valor mais nobre do que cuidar de outro ser humano, sinceramente. Entendeu? Se você pegar as grandes ícones da espiritualidade, Jesus e Buda, esses caras pararam para olhar para o próximo. Então a gente precisa agradecer a Deus pela oportunidade de a gente ganhar a vida fazendo isso, né? A gente tem que fazer isso da melhor forma possível, né? Então a gente não deveria ser espinafrado na internet por causa de letra feia. Tá entendendo? Quer dizer, quanto tempo que esse médico ficou escrevendo a mesma coisa? Durante quantas horas? Sei lá, entendeu? E o cara ganha o espinafre depois da internet. Sabe? É difícil, assim. É um desafio, não é um desafio. Mas eu acho que a gente tá pronto para poder encarar esse desafio aí. Mas voltando a falar do coronavírus. Você quer falar? Desculpa, eu tô falando muito. Né? Eu ia só puxar um pouquinho pro tema que a gente colocou. A gente já está com quase 40 minutos de live, daí para a gente já ir pensando num fechamento. Que eu gostei do tema que você colocou e queria ver se você quer puxar um pouquinho para isso, né? Que é educação, cura e doença ensina. Ensina. Bom, vamos olhar de novo para o processo de adoecimento da humanidade com o coronavírus e veja se não é isso. O que cura de verdade é a educação. Hoje, por exemplo, é ensinamento, né? Quer dizer, tanto preventivo, quando tudo isso passar, como se fosse um incêndio, a gente vai começar a estudar os escombros do incêndio e a gente vai falar assim, olha, aqui aconteceu um erro, aqui acertou, aqui errou e tal. O que a gente precisa fazer? Precisa agora, na próxima vez, de um hidrante, de um processo educativo, de bombeiro perto, educar essas crianças, orientar os pais, enfim, fazer manutenção da prateleira, enfim, para a gente poder não ter outra. E se tiver, estarmos preparados, né? É assim, a doença dentro da gente também é assim, né? Quer dizer, se eu fico 48 horas sem dormir, né? Aí depois, em vez de descansar e meditar, eu vou ver Jornal Nacional. Aí no outro dia, mais 48 horas. Aí eu vou descansar no videogame, na televisão, em vez de meditar e descansar e jogar bola. Claro que depois que eu ficar doente, eu preciso olhar para trás e falar assim, porra, eu estava sem dormir, eu não meditei, eu não comi direito, eu fiquei à base de Big Mac, então claro que eu fiquei doente. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso meditar, respeitar os meus ritmos, descansar a cabeça se eu trabalho com ela, certo? Para não ficar doente mais. Então, quer dizer, e a humanidade agora com a pandemia é a mesma coisa, né? O que a gente precisa fazer? Então a gente precisa passar por o processo todo, depois olhar para todos os escombros que vão ficar, né? E começar a entender quais são as atitudes que a gente vai fazer para não ter, ou se tiver, a gente está melhor, mais bem preparado para a gente suportar uma nova. Entendeu? Apesar de que a gente já tem boas notícias já, né? A gente tem drogas que estão reaparecendo, né? Que eu vi alguns estudos falando sobre a hidroxicloroquina, medicamento que existe desde 1949. O que a gente usa, né? É um negócio, sim, só por Deus, né? Uma droga que nem tem patente, entendeu? Que a gente encontra até lógico que em doses bem pequenininhas, até na água tônica, entendeu? Isso é muito louco, né? Junto com azitromicina, que é um remedinho que toma para dor de garganta, voltando na dor de garganta, e que isso tem controlado o sintoma e tem evitado as pessoas de ir para insuficiência respiratória aguda. Assim, sensacional, assim. Então, assim, a humanidade ela tem essa capacidade de sobrevivência, né? Que é impressionante, assim. E a gente vai conseguir reorganizar tudo isso, né? Então, é o momento da gente... A gente está fazendo, a gente está revendo os valores, a gente está aproximando a família, a gente está dando um valor ao dinheiro diferente, a gente está meditando mais, a gente está rezando mais, sabe? Eu vejo os religiosos passando alquinho na mão, entendeu? Eu vejo médicos rezando, entendeu? Cientistas olhando para o céu, sabe? Então, assim, forçosamente, se é que existe esse termo, assim, eu vejo que as pessoas elas estão fazendo esse raciocínio integrativo, entendeu? Esse escambo de disciplinas, né? Eu vejo assim as pessoas da acupuntura falando
operando, enfim, está todo mundo conversando, e todo mundo está tentando ajudar todo mundo, né? Steiner fala isso, ele fala no Natal, né? Ele fala que o Natal, a gente só vai entender o verdadeiro espírito do Natal quando nós estivermos todos juntos na mesma direção, né? É quando a gente realmente entende que nós temos uma essência em comum, que a gente é filho do mesmo Criador. Eu acho que esse é o ponto positivo. A gente tem que usar esse ponto positivo. A semente está plantada, isso vai dar fruto, a gente vai sair bem dessa, né? A gente vai ter que administrar as perdas, como toda doença, entendeu? E aí, mas a gente vai sair dessa, a humanidade vai sair dessa mais madura e mais fortalecida, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Eu gosto muito de olhar os fenômenos da natureza, e eu sei que a antroposofia também olha muito a natureza, e é incrível como, relativamente num pequeno espaço de tempo, as alterações feitas na China e na Itália, a natureza já está repercutindo como melhor qualidade de ar na China. Veneza, agora a água cristalina, apareceu golfinho nos canais de Veneza. Então, essa capacidade de reorganização, homeostase, que é da própria natureza, e a gente, como um elemento da natureza, também tem essa capacidade. Então, eu acho que está sendo fantástico. Eu sempre trago esse olhar para a natureza, para tentar puxar isso para o humano também, que a gente está muito voltado para o humano, mas a natureza já está demonstrando toda essa capacidade dela, e naturalmente nossa, de reorganização. É só a gente não deixar chegar naquele ponto que estava antes de novo. E daí também é um desafio. Isso está acontecendo com a gente também. É você com esse olhar para a natureza e eu com o olhar para o corpo humano, né? A gente também está percebendo esses pontos positivos. Isso faz que a gente fique mais tranquilo, né? Mas a gente não pode ficar passivo, né? Não dá para ser o Daniel na cova dos leões, entendeu? Amarrar uma fitinha do Rambo e sair aí como se nada tivesse acontecido. Não, tem que lavar a mão, tem que ficar em casa, tem que álcool gel, tem que fazer. E também tem que buscar na internet conhecimento, sabedoria, e também tem que rezar, orar, meditar, e também tem que olhar para as crianças, cuidar da esposa e tal. Tudo, a gente tem que fazer tudo diferente. Eu costumo falar, Rodrigo, que tem uma grande diferença entre ser passivo e ser pacífico. Nossa, totalmente. Muito legal. Porque gostei. eu, como professora de yoga, pacífica, arrinça, mas na hora que eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho uma atitude consciente, né? Não deixo chegar nesse nível reativo instintivo. Mas essa questão de trazer para a ação consciente, seja no meu individual, com a minha responsabilidade, ou no coletivo, isso pode ser feito pacificamente também. Mas nunca ficar passivo, que é o que você está falando. Puxar para a gente essa responsabilidade. Para a gente fechar, você quer deixar alguma coisa aí que pode completar o seu... eu quero deixar a grande mensagem da antroposofia, né? Que é a da coragem. Porque o ser humano ele tem duas grandes naturezas. Eu brinco que Deus, quando ele nos fez, ele usou o melhor de dois mundos, né? Ele pegou a essência física, que é a metáfora da argila de Adão, né? E assoprou nas narinas dele o hálito sagrado, que é a essência espiritual, que é, vamos dizer assim, esse ser angelical que mora em nós, né? Com sabedoria, com compassividade e tudo mais. Quer dizer, e ele fez a gente. Então a gente tem essas duas naturezas, mais para cima e mais para baixo, fazendo um degradê, entendeu? Assim, 10 de consciência, aqui em cima 0 de vitalidade, e aí 10-0, 9-1, 8-2, 7-3, até inverter e tá lá embaixo. Quer dizer, a gente não deveria ficar somente aqui no pensamento e ficar criticando e falando que a culpa é do outro, e arranjando desculpas e explicações, fica somente no mundo mental. Porque para ficar só no mental, como eu justificaria estar encarnado se eu fico só no mental? Entendeu? Um anjo pensa de forma muito mais livre. Então eu não precisava ter encarnado. Agora também não adianta eu ficar sem consciência e agir, como você falou, de forma reativa e instintiva, como um animal estapeando os outros no mercado por causa de arroz. Tá entendendo? Quer dizer, porque na verdade esse processo, você não precisaria ser humano para fazer esse processo, entendeu? Se a gente é ser humano, a gente precisa pensar, sim, está aqui o pensamento. Mas a gente também tem um corpo símio, até, que a gente precisa também encarar, porque a gente também precisa comer xixi, cocô, etc. Então,
O grande link dessas duas grandes naturezas é a coragem. Porque coragem que é agir de coração é quando a gente consegue fazer aquilo que a gente acredita. Entendeu? Você vai, estuda, percebe, tem que ter a coragem de fazer aquilo que acredita. Quer dizer, ficar aqui, vai para casa. Agora, se for ficar só preocupado em comer e sobreviver, vai para o pasto. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ser coragem, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ser corajoso nesse momento, para a gente poder, como se fosse se a gente tivesse aquela grifezinha luminosa no peito de filho de Deus. Se a gente não tiver coragem, não serve para nada. Não serve nada. A gente só é ser humano se a gente tem coragem. Muito bom. Hashtag pronto, falei. Muito legal. A gente está finalizando aqui, então. O Dr. Rodrigo faz parte do Círculo Saudável, tem o contato dele no nosso site, aqui no Instagram, no Facebook, a página dele também está aqui, Dr. Rodrigo Caltabiano. Você atende em São José e em Guará também, né, Rodrigo? Mas como antroposófico, eu só atendo em São José. Como antroposófico, só aqui. Isso, e aqui você atende também no SAMU ou o SAMU é só lá em Guará? Não, atendi aqui no SAMU, né? Mas agora, com essas demandas agora de dengue, de coronavírus, eu sou o coordenador da clínica lá em Guará, então eu tive que ficar mais próximo deles lá. Então eu saí do SAMU, assumi plantões lá, para ficar mais próximo lá e ficar... Nossa, vai ser um plano de guerra lá. Então, enfim, mas eu atendo lá. E lá não dá tempo de atender antroposofia, porque tem muita coisa administrativa e ficar falando os médicos, assim é legal, assim não é, sabe? Essa coisa de... Enfim, mas com paz e tranquilidade para poder fazer uma medicina antroposófica no tempo que você sabe, a gente ficou o quê? 2 horas conversando, né? É mais ou menos agora? O tempo. Não, na nossa consulta. A consulta foi 1h30, 2 horas. Não foi? Né, então, eu só consigo ter esse tempo de qualidade para poder estar ali com o paciente aqui em São José. Muito bom, muito obrigada, Rodrigo, pela sua participação aqui. Nossa, que agradeço. Semana que vem a gente volta, segunda-feira, o Dudu Carvalho, que é terapeuta e fotógrafo de natureza. Ele vai falar sobre um olhar diferenciado, um olhar diferente. Como a fotografia pode ser também uma ferramenta terapêutica. Eu sei que você também gosta de arte, você gosta de música, e a música também pode ser um processo terapêutico, é sobre isso que a gente vai falar na segunda-feira com o Dudu, o olhar diferenciado que a fotografia pode trazer. Que legal, tá que legal. E hoje, convidando todos vocês, 4 da tarde tem yoga ao vivo aqui comigo, adaptando, agora o quarto, o closet aqui de casa virou um estúdio de yoga, um estúdio de live, a gente vai se ajustando. E convidando todos para participar. É uma prática leve, a gente vai gradativamente evoluindo. Hoje eu vou trazer, a gente falou bastante de coragem, eu vou trazer as posturas do guerreiro e vou trazer posturas que nos conectam de novo com a terra, porque eu acho que nesse momento que a gente está com muita informação, a gente está com esse mental muito grande, a gente fica muito lá no alto, né, só no cognitivo, e tem até uma expressão que a gente usa, né, parece que eu perdi o chão, tomei uma rasteira da vida, perdi. Então, essa questão de aterramento e de abrir o peito com coragem desse guerreiro é o que a gente vai trabalhar na prática de hoje às 4 da tarde. Show de bola. Estão convidados agora, você aí também, você, Giovana, todo mundo. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco, é tempo de arrumar o meu estúdio aqui e a gente já começa. Show, tamo junto, tamo junto. Um grande abraço para todo mundo e até segunda-feira. Até às 4 com yoga e com a live na segunda-feira. Abraço, Rodrigo. Bom. Um abraço para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.